Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O tema do programa de hoje é a infecção do trato urinário. Essa que é uma das infecções mais comuns, apesar de acometer muitas mulheres. Por isso hoje nós vamos conversar com a nefrologista, doutora Gisele Antunes. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por atender a nossa equipe. Obrigada, sempre é um prazer poder ajudar vocês aí e trazer mais informação para a nossa população. Doutora, do que se trata a infecção do trato urinário, quando a gente fala de uma infecção do trato urinário, né? E quais são os tipos mais comuns? Por definição, a infecção urinária, ela é definida por presença de micro-organismos que causam infecção, dor, sintomas de infecção na urina, desde que estejam acima de 100.000 unidades formadoras de colônia. Isso é uma definição médica analítica do exame de urocultura. Mas, de forma geral, a gente considera uma infecção urinária quando tem alguma bactéria na urina causando algum sintoma no paciente. Que tipo de sintomas que podem ser apresentados, por exemplo? Então, os sintomas eles podem ser definidos quando a gente tem uma infecção urinária no trato baixo ou alto. Então, no trato urinário baixo envolve bexiga, uretra, ureteres, e infecção urinária alta quando acomete os rins. Então, dependendo do local onde está sendo acometido aquela infecção, você vai ter sintomas diversos. As infecções urinárias baixas, elas são mais sintomáticas em questões no ato de urinar. Então, dor para urinar, ardência para urinar, urina de cor estranha, cheiro forte na urina. E não necessariamente tem febre. Pode ter, mas não é comum a febre. Já as infecções no trato urinário alto, as pielonefrites, elas geralmente estão associadas com sintomas urinários, febre alta e calafrios. Então, nem sempre vai ter a febre, mas essa tríade clássica, quando presente, é bem característico da pielonefrite. Doutora, a infecção urinária, ela tem uma causa específica, tem fatores de risco? A infecção de urina, a causa é a presença de uma bactéria que não deveria estar ali causando sintoma, né? Agora, por que ela está ali, né? São diversos motivos para aquela bactéria ter se deslocado de algum outro local para ir ali. De forma geral, a maior causa de infecção urinária são bactérias vindas do nosso intestino. São translocações de bactérias que saíram do intestino e acabaram adentrando na via urinária. Então, por fatores relacionados ao sexo feminino, masculino, né, inerentes da mulher e do homem, mas fato é que essas bactérias deixaram o seu sítio original e foram invadir uretra, ureter, bexiga e acaba subindo para os rins, dependendo como for. Doutora, a infecção de urina, ela é contagiosa? Como que ela acontece também? Tem alguma outra forma além dessa que a senhora acabou de explicar? A infecção de urina, ela não é contagiosa, tá? Então, geralmente, você tem alguns fatores de risco associados, mas ela não é passada de uma pessoa para outra, tá? Existem alguns mitos que a gente pode até falar mais para frente, mas, de modo geral, você não pega de alguém, você acaba se contaminando por bactérias inerentes dali do próprio trato intestinal nosso, né? Então, são bactérias que nós já temos por si só no nosso intestino que acabam indo para a via urinária. Então, não se passa infecção de urina. Existe alguma relação entre infecção de urina e a nossa imunidade que esteja baixa? Alguma coisa relacionada também? Sim, total. Assim, existe uma relação muito direta da nossa imunidade, principalmente quando a gente tem deficiência das nossas células de defesa, né? A gente está exposto a novas infecções. Então, tudo que pode abaixar a nossa imunidade tem maior risco de causar infecção. Então, estresse crônico, né? Doenças autoimunes, medicações que podem fazer imunossupressão, que a gente usa em algumas doenças de tratamento. Então, isso vai deixar você mais exposto, né? O paciente diabético também, ele tem maior chance de desenvolver infecções. Então, existem sim situações que podem aumentar o risco, não necessariamente
por coisas inerentes a nós, mas sim a nossa imunidade estar baixa. Existem diferenças significativas da infecção de urina nos homens e nas mulheres? Sim, principalmente na relação da nossa estrutura anatômica, né? A mulher, por si só, ela tem um risco maior de desenvolver infecção de urina devido à nossa uretra ser mais estreita e também está muito mais próximo da região perianal, né? Então, região de ânus e vagina e a uretra são muito próximos. No homem, a gente não tem essa questão da extensão da uretra, né? Ser menor, ela é maior, mas em contrapartida, ele também tem fatores relacionados à próstata que aumentam o risco de infecção urinária neles. Então, as duas situações podem aumentar o risco de infecções. Isso pode modificar a forma de tratamentos também ou não? Sim, as infecções urinárias, de modo geral, ela tem um tempo hábito de tratamento de 7 a 14 dias, dependendo do sítio da infecção e da gravidade da doença. Mas infecções urinárias do homem, quando é por conta de prostatite, por exemplo, a gente usa antibiótico até 21 dias. Então, isso pode mudar um pouquinho, sim. Doutora, por que a infecção urinária ela é tão, assim, digamos, perigosa, né? Ela tem essa fama, todo mundo fala, vai procurar um médico porque a infecção urinária ela é perigosa. A infecção urinária, ela quando não tratada de forma adequada, e isso inclui falha de tratamento, né? Às vezes você institui um tratamento e falha, ou por má aderência do paciente, né? Que ele interrompe o tratamento antes. Independente de como for a situação, se você não trata ela de forma adequada, você pode aumentar o risco dessa infecção, que era uma simples infecção baixa, subir para a via urinária alta, pegar os rins, fazer insuficiência renal, pode fazer com que exista uma infecção generalizada, que a gente chama de sepse, e até eventualmente óbito. Então, ela tem gravidade sim, graças a Deus, não é algo comum de se ver, mas é muito frequente. Já tive pacientes que perderam o rim por conta de infecção de urina. Pacientes que ficaram graves, é muito comum na UTI, pacientes com sepse grave por conta de infecção urinária. Então, ela é importante de você detectar o quanto antes, iniciar o tratamento e fazer de forma correta. Em crianças, ela se torna ainda mais assim agravante ou tem mais aquela atenção que precisa ser dada? A criança é aquele paciente que ele fica muito ruim no começo, né? Tipo assim, a criança perde o apetite, se prostra, fica sem estímulo, né? De conversar, assim, você vê que ela tá moadinha, mas ela responde bem o tratamento, né? Então, assim, a gente entra com o tratamento certinho, a gente já vê a resposta bem rápido, graças a Deus. Mas, de modo geral, as infecções na infância estão associadas a doenças de trato urinário, às vezes malformações no período perinatal ali, na fase até os 3, 4 anos. E logo depois, dos 5, 6 anos para frente, às vezes está associado com higienização, né? Principalmente nas meninas, ficam na escola. Então, às vezes, ajustando a higienização, melhora esse fator de risco, né? É mais comum na criança ser algo mais associado com a higienização, eles estão aprendendo a conhecer o corpo, aprendendo ainda a higienizar, né? Do que algum fator inerente à própria idade. Por outro lado, nos idosos também é preciso um cuidado maior? Sim, os extremos da vida, né? Sempre tem que ter muito cuidado, né? Porque a infecção no idoso, além de ser um potencial, o risco de complicação é maior, porque o idoso não é somente idoso, ele é um idoso com pressão alta, um idoso com diabetes, um idoso com doença autoimune, um idoso que faz uso de várias medicações. Então, tudo que acontece no idoso, ele tem que ser cuidado com um olhar mais criterioso. Então, primeiro por isso. Segundo que as manifestações das infecções urinárias no idoso é um pouco diferentes do paciente adulto jovem. No adulto jovem, na infância, no pré-púbere ali, eles dão sintomas clássicos de infecção urinária. Agora, quando você está diante de um paciente de infecção urinária no idoso, nem sempre o sintoma vai ser tão claro a ponto de você identificar que é a urina. Então, eles podem ficar confusos. Então, pacientes podem ficar tão bem, daqui a pouco não sabe onde está, não sabe quem é, começa a falar embolado, fica agitado, dá delírio, que a gente chama, né? Fica uma agitação noturna, dorme durante o dia inteiro e à noite fica agitado. Então, às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, acaba achando que é algum distúrbio emocional, algum distúrbio psiquiátrico, e na verdade era só uma infecção urinária.
Então, o idoso ele tem essa característica de manifestações atípicas da infecção e nem sempre vão fazer febre. Então, a gente precisa fazer um rastreio infeccioso para poder identificar a causa e iniciar logo o tratamento. No caso de uma pessoa que tem uma infecção, que tem infecção urinária recorrente, doutora, o que pode estar causando isso? Pode ser um tratamento que não foi feito corretamente, ou às vezes existem pessoas que têm mais essa tendência mesmo? Infecção urinária recorrente é um tema muito legal de falar, porque primeiro ponto, definição, né? Então, a gente tem infecção urinária recorrente ou de repetição quando a gente tem mais do que 3 eventos de infecção urinária no ano, em 12 meses, ou mais do que 2 episódios de infecções em menos de 6 meses. Isso envolve o critério de infecção, que é aquele que a gente falou no começo, presença de um micro-organismo que está na urina causando sintoma. Muitas das vezes você detecta no exame de urina a bactéria, mas não tem sintoma. E aí a gente não considera uma infecção urinária típica para tratamento. A gente considera isso como uma bacteriúria assintomática. Então, ou seja, uma presença de bactéria que não dá sintomas. Ou seja, a bactéria passou por ali, colonizou ali, mas não causou sintomas. Por si só, a definição de bacteriúria assintomática não requer tratamento. Quando a gente trata uma bacteriúria assintomática, a gente aumenta o risco de infecção bacteriana, de resistência bacteriana. As bactérias ruins que eram para morrer não morrem, só morrem as bactérias boas, nossas. E toda vez que você vai tratar uma segunda, terceira, quarta infecção, às vezes você perde arsenal terapêutico. Então, não é legal. Então, muitas das vezes, os pacientes vêm para mim com uma avaliação encaminhado por infecções urinárias de repetição, mas quando eu vou investigar, não é uma infecção urinária de repetição, é simplesmente uma bacteriúria assintomática. E aí a gente fala, não vamos tratar, a pessoa já se assusta, nossa, mas não vou tratar. Aí eu explico o conceito, o que a gente faz para poder a pessoa entender e não se submeter a um tratamento adequado. Fica tomando antibiótico a vida inteira, gastando dinheiro, detonando sua flora, sua microbiota intestinal, sem nenhuma evidência de que isso vai trazer um benefício, né? Então, esse tema é importante. A gente está conversando com a nefrologista doutora Gisele Antunes. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando hoje sobre infecção do trato urinário. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje o nosso tema é infecção do trato urinário. Nós estamos conversando com a nefrologista doutora Gisele Antunes. Doutora, nós falávamos da questão, né, da infecção urinária, os sintomas. Como é feito o diagnóstico? Quais exames são necessários? Isso é muito legal de comentar, porque as pessoas acham que a infecção urinária requer exame. Apesar da definição em si exigir um diagnóstico baseado numa urocultura, a gente sabe que a maioria das vezes a bactéria, quando vem presente, ela é do trato intestinal e 85% é a Escherichia coli, que é uma bactéria do nosso intestino. Então, a gente já sabe qual antibiótico a gente vai iniciar o tratamento, porque estatisticamente na população a gente faz um rastreio, né, baseado em estatística e evidência. Então, o que é importante, né? Quando a gente está diante de um perfil populacional bem estabelecido, então nós estamos lá numa infecção urinária na comunidade, estou na UPA, estou no consultório, a maioria das vezes, 85% é E. coli, então eu já vou iniciar o tratamento já focado naquela bactéria. Então não precisa esperar a cultura de urina sair para você iniciar o tratamento. Porque quando você tardia o início do tratamento, você aumenta o risco de complicações daquela infecção. Então, não é errado, inclusive, você iniciar o tratamento no momento do sintoma. O paciente está com sintoma típico, claro, de infecção urinária, você pode iniciar o tratamento. Tá? Você não precisa de exame de urina simples para fazer confirmação diagnóstica, você não precisa de uma urocultura para poder você confirmar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, baseado no sintoma. Assim como o contrário também é verdadeiro. Então, você está diante de um paciente com sintoma claro de infecção urinária e a urocultura veio negativa. Você vai deixar de tratar? Não, você vai tratar o paciente. Então, o que eu falo para os pacientes é que nós tratamos pacientes, pessoas, a gente não trata exames. Né? Então, se o paciente está com sintoma claro, nós podemos iniciar o tratamento. Então, o exame simples de urina, ele é válido quando a gente está diante de uma infecção que nós não sabemos o sítio.
Então é importante fazer uma urina com urocultura, porque a gente vai conseguir detectar a bactéria que está presente na flora, mas ela não é mandatória para o início do tratamento. A infecção de urina, ela tem graus de gravidade, alguma coisa do tipo assim, ainda está no começo ou já está mais avançada? Quando a gente está diante de um paciente que tem sintomas urinários baixos, a gente considera ela uma infecção leve, tá? Então, pacientes que têm sintomas urinários altos, ela já é uma infecção mais grave. E uma paciente que está com sintomas de instabilidade hemodinâmica, que requer leito de UTI, por exemplo, droga vasoativa, medicações endovenosas, aí é uma sepse grave, né? Um choque séptico é uma coisa muito grave. Então, de modo geral, infecções urinárias de trato urinário baixo, eles são leves, que a maioria da população tem, né? Doutora, nós já citamos algumas complicações, né, que podem ser decorrentes da infecção de urina, como a insuficiência renal, também vindo, no caso mais grave de todos, a óbito. Existem outras complicações além dessas? Sim, existem. Por exemplo, uma infecção urinária não tratada, ou tratada de forma adequada, ela pode evoluir para um abscesso renal. Um abscesso renal é quando a gente tem uma coleção, um conjunto de líquidos de pus dentro do rim. E aí a gente tem que ter o tratamento mais estendido com antibióticos endovenosos na veia, né? E muitas vezes precisa fazer procedimento de intervenção, fazer a drenagem desse abscesso, né? E muitas vezes, às vezes tem que tirar uma parte do rim, quando o abscesso é muito grande. Então acontece já, isso não é uma coisa que é comum, mas ela é frequente. Isso pode acontecer principalmente por falha terapêutica. Qual é a relação entre hidratação e a infecção de urina? Total, né? O nosso rim, nós temos 2 rins que funcionam muito bem quando a gente está em condições ideais. E isso envolve hidratação adequada, né? Então, eu falo para os pacientes, mais do que você beber 2 litros de água por dia, que as pessoas querem botar um número cabalístico, né, na hidratação, é você ter um volume urinário intenso, principalmente de 2 a 3 litros de urina. Para você ter isso, você precisa aumentar a sua ingesta hídrica. Então, quando a gente está com a urina bem diluída, bem clarinha, a gente evita a proliferação de bactérias e isso evita, sim, muitos casos de infecções urinárias de repetição. Então, segurar o xixi deixa a urina mais concentrada, por exemplo. Beber pouca água deixa a urina mais concentrada. Tudo que envolve concentração urinária, você concentra sais, solutos e bactérias. E isso aumenta o risco de infecção. Doutora, por que as grávidas também, elas são mais propensas à infecção urinária? Por quê? As grávidas é um grupo populacional que a gente tem que olhar com muito cuidado. Por quê? No período gestacional existe um aumento da circulação sanguínea na cavidade pélvica, né? E isso aumenta a lubrificação vaginal, isso aumenta a proliferação de bactérias da mucosa vaginal, ali, da flora vaginal, e isso pode aumentar a translocação bacteriana, tá? Então, qual que é o problema de você ter uma infecção urinária na gestação? Essa que é o nosso grande ponto aqui. Quando a gente tem uma infecção urinária na gestante, ela pode dar sintomas não tão clássicos, né, não típicos, e aí o que acontece? Ela pode ter uma infecção urinária assintomática, ou seja, só tem a bactéria lá, ela não tem sintoma nenhum, mas aí entra um dado interessante. A bacteriúria assintomática que a gente não trata na população geral, nesse perfil populacional a gente tem que tratar. Porque quando a gente não trata uma bacteriúria assintomática na gestação, a gente está associado com parto prematuro e desfechos ruins na gestação. Então, existe a mulher que é gestante, ela sempre faz urocultura no pré-natal e quando tem bacteriúria assintomática, a gente já tem que iniciar o tratamento. Então, existe sim esse risco. E o tratamento também é feito com antibiótico? Também é feito com antibióticos. Doutora, a alimentação também tem influência na questão da infecção urinária? Total. Eu acho que cada vez mais a gente está entendendo, né, que nós somos um ser que todos os nossos órgãos eles se relacionam entre si, né? E o nosso intestino ele é extremamente fundamental para a nossa barreira ali de proteção, né? Então, quando a gente come ruim, de forma mal adequada, né, não come de forma legal, com alimentos naturais, saudáveis, a gente pode destruir toda a barreira nossa de proteção intestinal, aumentando a absorção de bactérias, proliferação de bactérias, translocação bacteriana.
e também pode fazer com que exista uma condição chamada disbiose. Então, existe uma total relação com a disbiose, que é uma alteração na dinâmica da microbiota intestinal em relação a bactérias boas e ruins do nosso intestino, com infecção urinária. E a alimentação tem total relação com a disbiose. Então, se a gente junta os 3 pontos, disbiose, alimentação ruim, inevitavelmente está associado com infecção urinária. Então, por aumento de translocação bacteriana. Então, pacientes que têm mais constipação intestinal aumenta o risco de infecção urinária. Pacientes que têm mais diarreia têm mais infecção urinária. Então, e o mais interessante é que essa disbiose que atrapalha a nossa barreira de imunidade contra infecções, quando ela também não está de forma legal, ela também está associada com doenças autoimunes. Então, existe uma total relação com o intestino, rim, intestino e sistema autoimune, infecções, doenças autoimunes. Então, tudo isso pode ser ajustado com a alimentação. Então, é um poder muito grande que a mudança na dieta, na alimentação, na forma de você se nutrir, tem de responder às complicações e evitar infecções. Quais cuidados cuidados adicionais, né, são necessários durante o tratamento de uma infecção urinária, doutor? Acho que o principal ponto aqui, primeiro, é iniciar o quanto antes, não retardar o início do tratamento, porque a gente sabe que existem algumas medicações no mercado que elas mascaram a infecção urinária. Muitas pessoas já conhecem essas medicações, então às vezes elas demoram a iniciar o tratamento com antibiótico porque tomaram medicações que só mascararam a infecção. Então, isso aumenta o risco de complicações. Então, iniciar o quanto antes, essa é a primeira orientação. Segunda orientação, concluir o tratamento de forma adequada. Se foi prescrito 7 dias, complete os 7 dias. Quando você interrompe o ciclo de antibiótico, você pode aumentar a resistência bacteriana e piorar o desfecho. E terceiro ponto, que é o mais importante, que eu até puxo a orelha dos médicos, identificar a falha terapêutica. Porque o que acontece? Às vezes você passa o tratamento para o paciente habitual. Como eu falei, a gente olha a população, 85% é E. coli. Vamos tratar com um grupo de antibióticos. Você dá o antibiótico e tem que ter uma resposta em até 48, 72 horas. O paciente ainda está com febre, com sintoma, com 72 horas, você tem que ligar o alerta. Pode não ser E. coli, pode ser uma outra bactéria. E aí você tem que mudar o tratamento. Às vezes aí vale a pena uma urocultura. Na troca de antibiótico, colhe uma urocultura e inicia outro tratamento. E isso aí depende da conduta médica. Então, às vezes a pessoa vai para casa com um tratamento de 7 dias e existe uma falha terapêutica por conta de não conseguir matar aquela bactéria e a pessoa demora para perceber. Então, isso é uma questão mais médica, mas isso serve direto para os pacientes. Então, melhor a clínica tem que ser em 72 horas. Se está com sintoma de infecção ainda com 72 horas, tem que procurar o serviço de saúde, porque pode ser uma falha terapêutica e isso aumenta o risco de complicações no futuro. Doutora, a senhora citou alguns mitos que existem também com relação à infecção urinária. Quais são eles? Tem vários. Primeiro esse, que você pega infecção urinária quando você senta em vaso sanitário comum, pega infecção urinária quando você está na relação sexual. E, na verdade, não é que você pega infecção urinária assim. Existe uma contaminação direta, lógico. Você vai sentar sem a calcinha, sem nada, num lugar que está contaminado, você pode aumentar a ida da bactéria para lá. Então, só que ninguém fica se esfregando no chão, no vaso sanitário. Então, assim, aquela coisa do cuidado é importante, mas isso não é verdadeiro, é mito. E na relação sexual existe um risco maior, realmente, em algumas mulheres de ter infecção urinária pós-coito, que a gente chama de infecção urinária pós-coito, por conta da fricção e da troca de fluidos no ato sexual. Então, isso pode aumentar a proliferação bacteriana naquela região da uretra e fazer uma infecção urinária. Para isso, existem alguns cuidados para evitar esse tipo de risco, mas esses dois são os clássicos, outro mito muito que eu gosto de falar também é que as pessoas acham que a infecção urinária ela tem que ser usada exames, isso eu já comentei, que não é necessário, então eles ficam bravos quando você não pede exame, mas não é verdade isso, tem que ser difundida essa informação de forma correta, não precisa de exames, e principalmente também, qual que era outro? Deixa eu lembrar agora, peraí. Eu acho que esses são os mais comuns mesmo, acho que não tem muito mais disso não.
Doutora, estamos chegando ao fim do nosso Você Saúde. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, então, para o pessoal que está em casa e que já passou por essa situação ou que tem passado, né? Sim, primeira coisa é que infecção urinária não é comum. Esse é o primeiro alerta. Não é normal você ter infecção urinária, de repetição principalmente. Se você tem infecção urinária, você não está só. Procure o médico nefrologista para poder investigar a causa. Às vezes você tem alguma outra patologia de base que está mascarando essas infecções. Então precisa investigar o motivo de infecções, né? Então acho que esse é o principal. Segundo, beba bastante água. Tá certo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por receber a gente aqui, por trazer esclarecimentos para todos. Tá bom, muito obrigada. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, até lá!